Salve galera, eu sou o Tony, sou professor de Física, né? Sou professor do COC, do AZ e estamos juntos aqui na NSC para fazer diferença aí no seu Enem. Como tema, eu escolhi um dos dois que mais vão aparecer na sua prova. Nos últimos anos, o que mais aparece para você são questões referentes à ondulatória e eletrodinâmica, quando a gente fala lá de consumo de energia e assim por diante. Então vamos junto lá, vamos conversar. Primeira coisa que eu quero falar, quando trata-se de ondulatória, é importante você lembrar de acústica. Mas o que é a acústica? A acústica é a parte da física que vai estudar o som. E quando eu falo de som, eu falo para você de uma onda mecânica. E o que é uma onda mecânica? A onda mecânica é aquela onda, meu amigo, que precisa de meio material para se propagar. Tal como a onda no mar, o pulso numa corda e assim por diante. Além de ela ser uma onda mecânica, precisar desse meio material, a gente também tem que lembrar que ela é uma onda do tipo o quê? Do tipo longitudinal. E o que é uma onda longitudinal? Aquela onda no qual a vibração e a propagação estão na mesma direção. Então, falei de acústica, falei de uma onda mecânica, falei de uma onda longitudinal e uma onda ainda tridimensional que vai se propagar em 3 dimensões. E aí, eu me proponho a fazer um jogo aqui com você e com certeza uma desses itens que aqui estão vão aparecer na sua prova do Enem e você vai fazer bonito, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar, nós, seres humanos, a gente não escuta qualquer frequência de som. Existe uma frequência audível e essa frequência audível, ela vai de 20 a 20 mil Hz. E eu não quero te decepcionar. Ao longo da tua vida, você vai perdendo um pouco dessa capacidade auditiva. Sempre lembrando que quando eu estou falando, né, de 20 Hz, abaixo desse 20 Hz, a gente tem o que a gente chama de quê? A gente tem o que a gente chama de infrassom. Acima desses 20 mil Hz, do 20 kHz, eu tenho o que eu chamo de ultrassom. Então não caia numa pegadinha. Muitas vezes lá eles vão falar de, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer um ecograma. Cara, esse ultrassom, esse ecograma não é uma onda eletromagnética. É uma onda mecânica. Haja visto que o som é uma onda mecânica, né? E para você não ficar em dúvida do que é uma onda eletromagnética são aquelas ondas que não precisam de meio material para se propagar. O som precisa, ele não pode se propagar no vácuo. Então, vamos aqui, eu e você, a gente vai testando aqui os seus conhecimentos. É legal você aí de casa vir respondendo junto. Quem está no chat, vai botando aí já o seu verdadeiro, o seu falso aí também, para que a gente tenha essa jogadinha aqui, ó. E eu vou perguntar aqui para você, ó. Os seres humanos podem ouvir som de qualquer frequência? Essa tá fácil, acabei de falar para você. Os seres humanos não escutam sons de qualquer frequência, vão escutar naquela frequência entre 20 e 20 mil Hz. Tem animais que têm maior capacidade auditiva, tipo o cachorrinho, né? Os próprios gatinhos e assim por diante. Mas nós, seres humanos, apenas na frequência de 20 a 20 mil Hz. Falo também para você que, um som emitido por você numa sala ambiente. Você está aí na sala da sua casa, né? E aí você emite um som. Esse som, ele vai ter a mesma intensidade a qualquer distância. Digo intensidade, digo mesmo volume. Galera, lembra, quando você está num show, você está lá, na frente da caixa de som, volumezão alto. Aí você quer falar com a sua amiga, você quer falar com o seu amigo, o que você faz? Você vai se afastando da caixa de som para poder o quê? Para poder que aquele volume, ele diminua a intensidade. Então não esquece disso, tá? A partir da distância que você vai tendo da fonte, você vai diminuindo a sua intensidade. Então, o som que você emite aqui não é o mesmo som que vai ser escutado numa sala inteira, vai diminuindo a intensidade à medida que você vai se afastando dessa fonte. Vamos continuar aqui, eu e vocês. E pergunto para ti o seguinte, no ar, né? O som é uma onda longitudinal? No ar, sim, o som é uma onda longitudinal, o som ele vai ser, além de longitudinal, uma onda mecânica e tridimensional, se propaga em 3 dimensões. Não esqueça, quando eu estou falando aqui para você, o som está se propagando para frente, o som está se propagando para os lados, o som está se propagando também aqui, para cima, para baixo. É uma onda tridimensional, uma onda esférica, não vai esquecer disso aí não, hein? O som propaga-se no vácuo? No vácuo não, né? Cara, você consegue entender que no vácuo não é um meio material, então ele não vai se propagar lá no vácuo. Então isso aí tá errado pra gente, tá falso, bota falsozinho lá. Galera, no ar, as ondas que possuem maior frequência e têm maior velocidade, isso inclusive já foi item de prova do Enem. Eu vou te dar uma dica e assim, agora é o momento de você aí, você que está acompanhando aqui na NSC, o COC, o AZ, pegar aquela sua caneta especial e anotar isso. Eu vou te dar a dica que
vai te salvar de ondulatório numa questão teórica. Duas coisas você vai anotar para mim. Primeira coisa, tá? O que define a velocidade de uma onda é o seu meio. Repete aí, ó. O que define a velocidade de uma onda é o seu meio. E o que define a frequência de uma onda é a sua fonte. Então bota lá, o que define a velocidade de uma onda é o seu meio e o que define a frequência é a sua fonte. Sabendo disso, vocês vão matar muitas coisas na prova do Enem. Porque olha só, no ar, o ar ali, ó, olha aquele no ar, não é o mesmo meio? Cara, não é o meio que define a velocidade? Então não importa se for o infrassom, não importa se for o ultrassom, eles vão ter a mesma velocidade. Porque mesmo meio, mesma velocidade para a mesma natureza de onda. É som, vai ter mesmo meio, então vai ter que ter a mesma velocidade. Então olha só, aquilo ali tá falso. Mesmo meio, mesma velocidade, anota isso aí, tá? E vem comigo aqui, ó. A qualidade fisiológica do som que permite distinguir entre um piano e um violino tocando a mesma nota é chamada de timbre. Está relacionado à forma da onda? Pô, a gente está falando de fisiologia do som. Algo que é muito recorrente na nossa prova de Enem. Então, 3 características fisiológicas, vem comigo, vou lembrar das 3 para a gente poder responder essa. Primeira característica fisiológica, a altura. Cara, o que é a altura? A altura vai relacionar um som agudo e um som grave. E isso está relacionado a uma característica da onda que é chamada de quê? Chamada de frequência. Lembra que o som de maior frequência é aquele som que vai ter mais repetições em um dado tempo. Aquela onda que está aqui embaixo, olha ali, aquela ondinha ali de baixo. Aquilo tem alta frequência, nota que ele vai oscilando várias vezes num certo intervalo de tempo. Isso é o que a gente chama de sons agudos, né? Esse som agudo ele também pode ser chamado de som alto. O som agudo é, por exemplo, lá o som de um violino, o som de uma guitarra. E olha só que interessante, né? Já aquela onda que está ali em cima é uma onda que no mesmo intervalo de tempo, no mesmo instante, vai ter menos oscilações, vai ter menos repetições. É uma onda de menor frequência. Essas ondas de menor frequência são lembradas que são ondas graves. É um som grave. É um som baixo. Tu sabe o contrabaixo, instrumento? Ele não é baixo porque ele é baixinho, porque você não imagina um cavaquinho, ia ser o quê? O super baixo. Não, não tem, né? Ele é baixo porque ele vai fazer o quê? Ó? Sons graves, né? Cara, então o grave tem a ver com isso, tá? Ó, esse som grave, ele vai lá, o som do contrabaixo e assim por diante. Já na intensidade, eu vou lembrar com vocês que a intensidade é o volume. E a intensidade está ligada à amplitude. Mas para eu lembrar a amplitude, o que vai ter? Lembra aquele eixo médio até uma crista, que é a parte de cima da onda? Ou do eixo médio até um vale, que é a parte de baixo da onda? Então, isso aí é o que a gente chama de amplitude. E a amplitude, ela está relacionada ao quanto de energia que uma onda vai transportar. Olha só, olha essa onda ali de cima. Essa onda de cima, ela não tem uma amplitude maior? Tem. Vai levar mais energia? Vai. Então isso aí vai ser um som de volume grande. É uma onda que a gente chama de grande amplitude, é um som forte. Esse som forte, tá? Ele vai ser o que a gente tem de grande amplitude, vai transportar mais energia, então vai ser um volume que a gente chama de alto. Mas ó, não confunda, tá? Volume alto com altura do som. São coisas completamente distintas, tá? E olha só, quando a gente fala de um som fraco, tá? É um som de menor amplitude, vai transportar menos energia. Então lembra que a intensidade está ligada ao volume, que está ligado à amplitude, grande volume, pequena amplitude, baixo volume. E a gente segue aqui, ó. A última característica fisiológica é o timbre. O que é o timbre? A impressão digital do som. E o timbre tem a ver com o quê? Com o formato da onda. Imagina que você vai lá num show, aí tem uma pessoa tocando um violino lá, tocando um lá, e aí tem outra pessoa que está lá no piano tocando um lá também, outra pessoa metendo lá um instrumento de sopro tocando um lá também. O lá é 440 Hz, aqui, aqui e aqui. Só que você consegue distinguir o som do violino, do piano, do instrumento de sopro. Por quê? Porque eles têm formatos de ondas diferentes. E isso é o timbre, a impressão digital que o som vai ter. Olha que sensacional. Sabendo dessas 3 características fisiológicas, você vai me dizer se o que a gente tem aqui vai estar verdadeiro ou falso. Então, ó,
A qualidade fisiológica do som que permite distinguir entre um piano e um violino tocando a mesma nota é chamado de timbre e está relacionado ao formato da onda? Verdade, né? O timbre está relacionado ao formato da onda. Continuamos aqui, ó. O volume se refere à intensidade da sensação auditiva produzida por um som e depende da intensidade, até aqui legal, hein? E da frequência da onda. Frequência, altura, que vai falar da nota musical lá, então tá errado. Então, quanto maior a intensidade do som, menor a vibração timpânica. Isso também tá errado, né? Quanto maior a intensidade do som, mais energia transporta, maior a vibração timpânica. Então, falso, bota um fake lá. E olha só, a altura se refere a uma qualidade da onda que depende da frequência. Pô, a altura depende da frequência? Pá, depende da frequência sim. Então, como a altura depende da frequência, lembra? Sons de alta frequência agudos, sons de baixa frequência graves. E ainda, falando de um dos conteúdos que mais cai do Enem, quero falar com você sobre consumo de energia. E eu já vou direto para um problema que é a cara do Enem, né? Aqui a gente tem que resolver esse problema dessa família que tem 5 lâmpadas aqui. Então vamos eu e tu resolver esse problema juntinhos com essa família, vai! Em uma casa, 5 lâmpadas ficam acesas diariamente por 10 horas. Então a galera não abre a janela, né? Sabendo que a potência de cada lâmpada é igual a 100 watts e o valor do quilowatt-hora ali é 50 centavos, calcule o custo mensal referente a essas lâmpadas. Espera aí, vamos lá? Quero calcular o que você compra da sua concessionária de energia elétrica, aqui no caso Santa Catarina, da Celesc. O que você compra deles lá? Está no contrato. Cara, você compra energia elétrica. Então, quando você vê aquele quilowatt-hora, aquilo ali, ó, é energia que você está comprando. Então, a gente vai relacionar isso. Eu tenho uma equação, e lembra-se que o Enem não traz equações para vocês, mas existe uma equação de potência. Potência é energia por tempo, tá? Eu vou simplesmente isolar a energia. E a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, ó. Energia é igual a potência vezes tempo. O popular EPAT. Então não lembra lá de consumo, lembra de EPAT, isso cai bastante no Enem, vale a pena se lembrar. Eu quero saber a energia que você vai consumir. A potência da lâmpada. Pô, a potência da lâmpada é 100 watts, mas eu tenho quantas lâmpadas? Eu tenho 5, então a gente vai botar ali, ó. Cara, eu tenho uma potência de 100 watts, o número de lâmpadas são 5. Aí tá, a gente chega ali e lembra, qual é o tempo que isso aqui é utilizado? Cara, são 10 horas por dia, mas eu quero consumo mensal. Um mês tem quantos dias? Daí tu vai falar assim, fevereiro tem 28, né? Aí tu começa a contar nos ossinhos, acha que agosto, sei lá, tem 31. Não sei se agosto tem 31, se tu voltar no ossinho, tem 31, tá? Aí tu vai chegar aqui, ó, vai falar assim, mas quantos dias eu boto? Cara, quando falar mensal, você vai botar 30 dias e não tem discussão. Consumo mensal é 30 dias, você vai botar lá, ó. Então vai ficar 10 horas, tá? Durante 30 dias. Então eu já vou botar ali, ó, 10 horas por dia durante o mês. 10 vezes 30. Então agora a gente vai lá para a matemática. 100 vezes 5, 500, né? 10 vezes 30 vai ficar 300, 300 vezes 500, 150 mil watts-horas. Daí tu vai falar assim, pô, mas calma aí, ele tá me dando 1 quilo. Você tá olhando aqueles 3 zerinhos? Aquele 3 zerinhos é 10 na terceira. 10 na terceira é o quilo, K minúsculo. Então você vai lembrar que esses 3 zerinhos lá valem 1 quilo. Então a gente tem um consumo dessas lâmpadas de 150 kWh. Lembra que 1 kWh está custando quanto aqui mesmo? Pô, 50 centavos. Bom se fosse esse preço, né? Mas aqui é só hipotético. 1 kWh, 50 centavos. O cara está tendo 150 kWh, faz aquela proporção, aquela regrinha de 3, 150 vezes 0,5 vai dar exatamente 75 pila para deixar essas lâmpadas acesas. Não esqueça, eu, Tonho, todo o AZ, todo o Coque e a NSC estamos juntos com vocês amanhã nessa prova, estamos de braços dados, não esqueça disso e o que precisar a gente está à disposição. E ó, seguimos o caminho aqui com meu grande amigo Marlon Cordeiro, o rei da química aqui, ó, tá? Meu queridão. Boa aula. Valeu, maninho. Tamo junto, gente. Abração, valeu.